problemas, nem tampouco a perseguição vão tirar a certeza da minha salvação, porque eu sei que existe um Deus que sempre vela por mim. Meu caminho vou prosseguindo até chegar ao fim. Eu sei que o meu Redentor vive e jamais me desprezará. Se os meus pais e os meus amigos me desprezarem, meu Redentor jamais me desprezará. Jó estava angustiado e cercado por grande dor, quando a sua companheira assim lhe falou: amaldiçoa o teu Deus e morre. Com seus lábios já não pecou, com paciência, com confiança, no Senhor Jó esperou. Eu sei que o meu Redentor vive e jamais me desprezará. Se os meus pais e os meus amigos me desprezarem, meu Redentor jamais me desprezará. Jó sentiu-se desprezado até pelos próprios irmãos. Seus amigos lhe esqueceram, não lhe davam atenção. Sua angústia era tão grande, mas Jó não se entristeceu. Com firmeza, com confiança, foi assim que Jó respondeu. Eu sei que o meu Redentor vive e jamais me desprezará. Se os meus pais e os meus amigos me desprezarem, meu Redentor jamais me desprezará. Glórias a Deus, irmãos, que Deus abençoe todos vocês no mundo inteiro. Meus amados irmãos, hoje a pregação é com base no capítulo 8 de Marcos, né? Prestem bastante atenção, pois você vai entender, irmãos, que se nós não compreendermos a palavra de Deus, nós vamos pecar.
A gente precisa compreender a palavra de Deus, irmãos. E como é que você pode compreender essa palavra? Se você lê a Bíblia Sagrada, irmãos, porque ela vai levar você ao conhecimento da verdade. No momento que você tem o conhecimento da verdade, aí, irmãos, você vai estar preparado para receber Jesus na sua vinda, para que você seja salvo. Tá bom, irmãos? Então nós vamos aqui ouvir, e prestem bastante atenção, Marcos capítulo 8. Tá bom, irmãos? Você vai ouvir com muita atenção, porque nesta pregação, irmão, você vai conhecer por que Pedro, Jesus chamou ele de diabo, né? Para trás de mim, Satanás. Você vai entender. Por isso que tem que ler a Bíblia, para que você entenda. Aí, meu irmão, é que você vai, abrir a tua fé, vai abrir o teu conhecimento, vai abrir o caminho da tua salvação. Tá bom, irmãos? Você tem que entender. Se você não entender, irmãos, aí a gente vai só pecar. Porque Jesus falou para Pedro: para trás de mim, Satanás. Tu que me serve de pedra de tropeço, não compreende as coisas de Deus. Não compreende as coisas de Deus. Então nós temos que compreender. Tá bom, irmãos? Louvado seja o santo nome do Senhor. Por que a pessoa vai na igreja todo domingo, às vezes há anos, e não rompe na vida? Uma das coisas que eu mais presenciei, Luiz, dando aula em seminário, liderando pastores, formando ministérios. Hoje eu tô com 40 anos de idade, eu sei que não parece na cara de jovem, mas eu tive à frente aí por 15 anos. Ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos. E, tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E, deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? E não vos lembrais, quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe: 12. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse.
E, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E, levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. E mandou para sua casa, dizendo: Nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João o Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Aleluia, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe a todos vocês, né, irmãos, com esta pregação, né? Aparentemente foram poucas palavras, né? Mas, irmãos, vocês perceberam, né? Que se a gente, irmãos, não entender a palavra de Deus, a gente vai continuar pecando, ao invés de fazer a sua vontade, né? Vocês podem observar que até mesmo Pedro, né, que andava com Jesus Cristo, ele queria que Jesus Cristo não fosse, irmãos, para Jerusalém, porque lá ele iria ser morto. Mas aí, irmãos, faltou compreensão em Pedro. Quantas vezes, irmãos, você já viu alguém chegar para você e dizer: olha, rapaz, não faz isso. Olha, cara, não vai para ali. Olha, rapaz, não vai para aquele lugar lá, que ali ali pode acontecer alguma coisa contigo. Aí, meu irmão, será que é plano de Deus você ir para aquele lugar? É por isso, irmãos, que nesta pregação eu quero que você observe, né? Se você quiser ouvir novamente ela, para você entender como é que funcionam as coisas de Deus, pois elas são feitas para fazer a vontade de Deus, não do homem.
Então, irmão, se não houver essa compreensão, a gente vai continuar pecando. Porque, irmão, se você é um homem de Deus, se você tem certeza que você serve a Deus, a gente será, irmãos, como diz a Bíblia, o vento assopra para onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe nem de onde vem e nem para onde vai. Assim são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Já pensou, irmão, essa palavra? Você tem entendimento dessa palavra? O vento assopra para onde quer, ó. Para onde quer, ele vai soprando. E ouve a sua voz, porque ele faz aquele barulho, né? O vento faz barulho nas folhas, nos telhados, né? E aí você ouve aquele barulho. Agora, você não sabe de onde vem, nem tampouco para onde vai aquele vento. Aí é por isso, irmãos, que tem que haver entendimento da palavra do Senhor, senão a gente vai pecar. Assim são todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Eles não sabem para onde vem nem para onde vai. Por quê, irmãos? Porque a palavra do Senhor diz que nós somos como forasteiros, né, irmãos? Nós somos como forasteiros. Por isso que Jesus manda, né, irmãos, em sua palavra, que nós hospedamos, né? Agora, tudo, irmãos, tudo é necessário que você tenha muita atenção para as coisas de Deus, porque nem tudo, irmãos, vem de Deus. Aí é que está o detalhe. Por isso que nós temos que ter esse conhecimento no profundo, porque senão, meu irmão, minha irmã, você pode ser vítima de uma situação que muitas vezes você cria por não saber das coisas, nem entender as coisas espirituais. Agora, tem outro detalhe, irmãos. Tem outro detalhe que a gente tem que observar muito. Você sabe perfeitamente, irmãos, que nós somos chamados, veja bem, nós somos chamados para morrer por Cristo. Aí muitas vezes você não quer admitir isso, você acha que isso é um absurdo. Mas o nosso chamado, irmãos, é para morrer por Ele, para que a gente, irmãos, viva melhor, porque para onde nós vamos, irmãos, a vida é bem melhor do que essa daqui não. Esta vida aqui, irmãos, é só sofrimento, por mais que você viva bem, é só sofrimento, é problemas, é preocupações. Ah, irmão, são tantas coisas que, se você observar, você tira o chapéu para Cristo. Se você observar o que a gente passa nessa terra, momentos de aflições, momentos de desesperos, momentos de tribulações, irmãos, porque vem a tribulação, irmão, você não quer, ela vem, ela se apresenta. E poucos entendem. É por isso que eu digo, ó, se vocês não entenderem as coisas de Deus, vocês vão pecar. Porque as tribulações, irmãos, elas vêm sem nem você esperar. Você muitas vezes vive só fazendo bem. Você não pratica mal a ninguém, você não pensa nada de mal, só pensa no que é bom. E a tribulação te pega, irmão, num momento tão horrível que muitas vezes, se você não tiver o entendimento, veja bem, se você não tiver o entendimento da palavra do Senhor, aí você se torna uma pedra de tropeço.
porque você cai. E aí você desanima. Você não persevera. E a perseverança, como eu já preguei antes, irmãos, a perseverança, ela é quem nos livra do tentador. É a perseverança que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Ela não prevalece, né? Tentados nós somos, né? Jesus foi tentado. Mas eu me refiro, irmãos, a prevalecer. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Não prevalece. Aí você diz assim, mas pregador, e por que muitas vezes ela prevalece? É muito fácil, irmão, de responder essa pergunta. Por que não prevalece? Por que ela não prevalece? Porque você não persevera na fé. Tua fé vai embora, aí você desiste, desanima. Aí as portas do inferno vai e prevalece contra a igreja que é você mesmo. Porque nós somos a igreja do Senhor. Aí, meu irmão, minha irmã, as portas do inferno, ela não prevalece se você perseverar na fé. Ela não prevalece contra a igreja do Senhor, ela não prevalece. Agora, quando é que ela prevalece? Ou seja, que eles deitam e rolam, ficam sorrindo, fazem isto, fazem macumbaria, fazem feitiçaria, aí eles ficam lá se gloriando, formando aquele monte de gente lá, escarnecendo o nome de Jesus, né? Criticando, blasfemando, porque você não perseverou, você desistiu, aí o diabo vai, se apresenta. Meu irmão, isso é bíblico. A Bíblia diz que aqueles que perseveram até a morte receberão a coroa da vida, e até a morte não é dada por Deus. Porque quem autoriza? É o nosso Deus em Cristo. É quem autoriza, quando Ele quer já levar você para viver uma vida melhor. Porque lá no céu, irmão, só tem o que é bom, não tem nada de ruim. A impressão do ser humano é que você morre por falta de fé e não crê que lá tem uma vida melhor. E a vida lá é bem melhor, irmãos. Bem melhor do que esta. Se eu for falar para você que 1000 vezes melhor do que esta aqui, eu estou sendo muito inferior. Porque você pode jogar milhões, irmão, de vezes melhor do que esta aqui. São milhões de vezes melhor do que a vida deste mundo. Por mais que você tenha riqueza, por mais que você tenha isso, aquilo, não chega, irmão, nem perto, nem perto. São milhões de vezes melhor lá. Você não vai se preocupar com nada, irmão, porque lá você vai ter de tudo que você quer. Só não o pecado, né, irmão? Mas lá você vai ter de tudo que você quer. A tua alma, né? Porque a alma lá no céu, irmãos, ela vira anjos. Nossa alma, quando morre, que nós somos transformados, a gente passa a ser anjos de Deus. Anjos, né? É o que tem no céu, né? Deus está lá com os anjos dele, né? E nós viramos anjos lá nos céus. E passamos a viver uma vida melhor do que esta, irmão. A gente não vai se preocupar com nada e nós vamos comer do melhor. Nós vamos andar em ruas de ouro. Os mares são de cristais. Os muros de jaspes. Pedras preciosas, irmão. Nós vamos andar só nos deleites da salvação.
Porque quem é salvo vai andar nos deleites. Tudo de bom. Não tem nada de ruim lá, tudo de bom. Outra coisa, você não vai ter mais tristeza, você só vai ter só alegria. Você vai ter só prazer. Você vai ter só gozo. Só para você ter uma ideia, irmão, como o negócio é tão bom, é onde habita o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, o mar, as estrelas, o sol, a lua, as florestas, a terra, o homem, a mulher, tudo. A gente vai morar lá com o Criador de todas as coisas, irmão. Só para você ter uma ideia, como lá é coisas que você tem que pensar muito, irmãos, para ir para lá. Tem que fazer a vontade de Deus. Tem que renunciar a esse mundo podre. Porque, irmãos, se você olhar na própria Bíblia, o próprio Deus falando, né? O mundo jaz no maligno. É esse mundo que a gente vive, irmãos. Ele está no domínio do maligno. Tanto é que muitas vezes você quer que as coisas caminhem certo do jeito que você quer, e só, irmãos, que você esqueceu que o próprio Deus falou que o mundo jaz no maligno. O mundo está no maligno. A palavra jaz quer dizer está. O mundo está no maligno. Aí o que acontece? Às vezes você critica, né, certas coisas. Só que você tem que olhar, irmãos, para a palavra do Senhor. É o próprio Deus que diz em sua palavra: o mundo jaz no maligno. Por que ele falou isso, irmão? Porque, olha, irmão, o que está acontecendo agora nos finais. Nós já estamos nos finais dos tempos. Só que ele não disse o dia que vai vir. Sabe por quê, irmãos? Jesus não falou o dia que vai vir, porque senão todo mundo naquele dia vai ficar esperando ele. Todo mundo, aí todo mundo será salvo. Mas ele quer que a gente continue com essa fé, persevere até a morte. Porque, irmãos, a palavra do Senhor fala tanto lá no livro de João, como no livro de Mateus, como em outros livros do Novo Testamento. Se você procurar, você vai encontrar. Jesus fala que nós seremos mortos, tá? Inclusive até lá em Apocalipse. E Jesus ainda diz assim: o Deus Todo-Poderoso que está lá nos céus, e Jesus à sua destra, à sua direita, que Satanás faz um favor a Deus de matar o povo dele para Deus levar para um lugar melhor. Por isso você não deve ter medo, irmão, dessa morte. Você não pode ter medo dessa morte. Porque essa morte, irmão, será um alívio para a tua alma. Tu vais viver num lugar onde jamais tu queres voltar. Tu não vai querer mais voltar para cá nunca, 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 nunca. Agora, você pode querer voltar se caso você morrer sem Cristo. Aí você pode querer voltar para cá, mas não tem mais jeito, mas tem que esperar o juízo final. Você entendeu? Tem que esperar o juízo final. Quem morre com Cristo, irmão, jamais vai querer voltar para cá. Jamais. Porque tem nojo disso aqui, porque o mundo já é no maligno. Então ele não se sente mais bem nem de pensar em vir para cá. Porque, irmãos, aqui é só um campo de sofrimento, um campo de maldade. O que eles vêm ver para cá se lá eles estão nos deleites dos céus, ao lado de Deus? Você está entendendo? Então, meus irmãos, é diferente a vida do céu daqui. Eu volto a dizer para você: o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de seu Filho amado, que Ele é o Verbo, e o Espírito Santo de Deus, irmãos, é para lá, irmãos, que nós vamos. Aonde habita o Criador de todas as coisas. Já pensou você morar, irmãos,
no lugar onde habita o Todo-Poderoso que criou todas as coisas, irmãos. Você já pensou nisso? Foi Deus quem criou tudo, foi Deus que fez o sol, irmão. Olha que fazer o sol não é brincadeira, não. Tem que ser Todo-Poderoso para fazer o sol, não é qualquer um que faz um sol, irmão, clarear o mundo inteiro. E não é só isso, a lua, as estrelas, foi Deus quem fez. É para lá que nós vamos, irmão, só para você ter uma ideia. É para lá que nós vamos, se nós não rejeitarmos o nome de Cristo. Agora, se você rejeitar, irmão, aí muda a situação, porque quando você morre, ao invés de você ir para o lugar bom, você vai para o lugar mau de sofrimento. E é por isso que Jesus desceu dos céus, para que você não pereça, irmão, não sofra eternamente. A preocupação de Cristo, de Deus com a nossa alma foi tão grande que ele deu seu próprio filho para morrer por nós, porque Jesus, irmão, ele morreu pelos nossos pecados. Por que mataram ele? Por causa dos pecados da humanidade. Ele assumiu tudinho para ele. Vocês estão entendendo? Jesus assumiu todas as nossas culpas, todos os nossos pecados. Ele assumiu, morrendo por nós, para que nós, irmão, não caíssemos no lugar de sofrimento eterno. Foi por isso que ele morreu por nós, para que nós, irmão, não caíssemos num lugar de sofrimento eterno, porque depois da morte, irmão, há uma eternidade de sofrimento se você morrer sem ele, sem Cristo. Há uma eternidade de sofrimento, mas também há uma eternidade, irmãos, de vida boa, de conforto, de salvação, de alegria, de gozo e de paz, eternamente. Mas basta você receber Cristo Jesus, nosso Senhor, que morreu por nós para nos salvar. Aí nós não podemos negar Ele, irmãos, tá certo? Eu quero aqui encerrar e agradecer a Deus em primeiro lugar, né? E a todos vocês que virão para Cristo, se Deus quiser. E meu sonho é de ver vocês todinhos no caminho do Senhor Jesus Cristo, para as vossas salvações, né? Para as nossas salvações. Fiquem na paz do Senhor e que Deus abençoe a todos no mundo inteiro. Amém.